Bom, e pra quem não tá lembrado, no último episódio o protagonista deixou Minjai boladão, fazendo o mesmo pagar por tudo que tinha feito a ele. Peço humildemente a quem ainda não é inscrito no canal pra se inscrever e compartilhar, pois o YouTube tá me quebrando. Se gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí, e é claro, mete aquela bala no like. Enquanto os amigos de Minjai conversavam com a garota, eles acabam recebendo uma ligação do próprio. Rapidamente, o garoto atende se perguntando por que raios Minjai estava ligando ao invés de simplesmente ir até eles. E com isso a garota fica apenas observando aquilo tudo muito surpresa sem entender essa atitude de Minjai. Do outro lado da linha, Minjai diz que eles teriam que beber ali sozinhos, pois ele precisava ter uma conversa com a Super Paladar. Com um sorriso maquiavélico em seu rosto, o garoto disse que estava ali por fora e que poderiam mandar a garota ir até ele. O emocionado só queria brincar com os sentimentos da garota porque sabia que ela era parceira de grupo de Suhu e pensava que disso de alguma forma afetaria o mesmo. Eu não sei de onde que ele tirou isso, né? O imbecil refletia que só ia usá-la como objeto e depois descartá-la. Cara, eu não posso esperar pra ver Suhu rebentando esse cara no soco. E além de fazer tudo isso com a garota, o cara ainda queria basicamente judiar tanto dela, ao ponto da menina se sentir mal e querer sair da escola. Enquanto isso, Suhu estava tendo uma noite de filmes com a sua professora no conforto de seu lar. E literalmente do nada mesmo, Raihan acaba dando uma bufetada no rosto de Minjai que fica até assustado olhando pra ela. O maluco não conseguia entender absolutamente nada do que estava acontecendo ali, e apenas fica encarando a garota completamente em choque. Estressado, Minjai pergunta se ela tinha ficado louca para dar um tapa na cara dele assim do nada. Mas a loirinha responde que ele é quem é louco por tentar oferecer a ela uma noite a respeito de drones assim sem mais e nem menos. Mais irritado do que nunca, Minjai começa a gritar com ela, dizendo que a mesma disse na revista que sempre foi muito afim de Minjai e por isso ele deu a ideia. E nesse momento a garota simplesmente mete mais um tapão na cara de Minjai, dizendo que não era dele de quem ela estava falando. Com muita raiva e com os olhos cheios de lágrimas, a Raihan diz que na verdade a pessoa que ela se referiu na revista era o próprio Suhu. Quando Minjai ouve aquilo, é como se o mesmo tivesse tomado um socão na boca do estômago, que apenas pergunta o que foi que ela acabou de dizer. E no dia seguinte, ela estava a rapaziada toda em uma das aulas de culinária, esperando para serem atendidos pela professora. Seyun também estava lá notando literalmente tudo que o professor dizia, só que com um olhar muito triste em seu rosto. E Minjai estava tão triste que mal conseguia se concentrar nas aulas. Isso que é uma cena prazerosa. Até mesmo Mary estava ali na aula do lado do professor, que explicava a coisa para toda a turma. Quando a garota olha ao seu redor, ela consegue perceber ninguém menos ninguém mais do que o próprio Minjai ali também. Naquele momento, a garota fica encarando Minjai com muita raiva, dizendo que ele era um imprestável que não servia nem para prestar atenção nas aulas. Rapidamente, Mary começa a ficar desesperada, refletindo que o chefe Gu iria perceber que Minjai não estava nem ligando pra aula. Isso ia dar muito ruim mesmo. Com isso, o amigo de Minjai ao lado do mesmo começa a cutucar ele, pedindo para que acordasse pra vida, pois Mary havia pedido. Em seguida, Minjai reclama dizendo que ele nem sequer estava dormindo, então como é que ele poderia acordar? E quando ele olha pra frente, Mary estava completamente enfurecida com o mesmo, dizendo que se ele dormisse de novo, então daria cabo do garoto. Nesse momento, o garoto pede desculpas e reflete que realmente tinha vacilado, porém Mary não precisava agir assim com ele. Seyun, vendo toda aquela cena em sua frente, começa a xingar Minjai de fracassado em pensamentos, dizendo que o mesmo nem sequer tinha capacidade de prestar atenção nas aulas. O colega de classe de Minjai também reflete que o mesmo estava estranho, afinal, ele sempre ficava olhando para Seyun, mas dessa vez não tinha olhado nem uma vezinho sequer. Percebendo que aquele na verdade nem sequer se parecia mais com Minjai, o amigo do mesmo se pergunta o que tinha acontecido na noite passada com a Super Paladar. E na noite passada, com o nariz machucado, Minjai diz à garota que isso tudo era uma porcaria, afinal ela tinha dito a ele que nunca gostou de Suhu desde o ensino médio. Em seguida, o mesmo diz que não acredita que ela gostava de Suhu, afinal se fosse agora, ele até que entenderia, mas antes ele era apenas um pouco gordo, por isso nem acreditava nessa história. Mas o deixando ainda mais em choque, a pequena garota diz a Minjai que tudo isso era por causa de Seyun. Raihan também explica que como todas as outras garotas, ela também tinha começado sendo apenas uma fanática pelo próprio Minjai. Porém, todavia, tinha uma outra garota que era tão famosa quanto o próprio, e Raihan percebeu, era Seyun. Literalmente todas as meninas do ensino médio ficavam paparicando Minjai, dizendo que ele realmente era um cara muito lindo e gato. Porém, mesmo Seyun sendo a mais bonita de toda a escola, ainda assim a garota só ficava andando atrás de Suhu, ao invés de estar atrás de Minjai. Raihan ainda diz que aquela era uma combinação tão esquisita, mas tão esquisita, que ninguém pensava que poderiam namorar, então sempre souberam que os dois eram apenas amigos e nada mais. Mas explica que o seu pensamento começou a mudar quando parou para pensar que pra Seyun gostar dele provavelmente tinha algum motivo muito específico nisso tudo. Com isso, ela enfim foi apresentada ao lado gênio da culinária de Suhu, e que o talento do mesmo era tão brilhante que chegava a ser assustador. Olhando nos olhos de Minjai, a loirinha termina dizendo que ela e Seyun eram as únicas que realmente gostavam de Suhu do tempo em que ele ainda era gordinho. E ainda bota um ponto final na conversa, dizendo que definitivamente Minjai não era o cara da revista da qual ela estava se referindo anteriormente. E no final, Han decidiu manter isso em silêncio porque sabia que Minjai tinha uma reputação a manter, então não queria
explanar o garoto. Aquilo tudo traumatizou mesmo e o deixou se perguntando se seria possível Seyun realmente gostar de Suhu como homem, ou se eles eram apenas amigos e nada mais que isso. E ele ainda torce para que na verdade isso tudo seja porque Seyun ficou com pena de Suhu, porque a mãe dele abandonou ele quando pequeno. Com muita raiva ele bate na mesa, dizendo que isso dava ódio nele, pois entendia que Suhu era lamentável. Mas Seyun não precisava ter ficado grudado com ele por tantos anos. Depois de pagar um bom papel de idiota, o garoto começa a se perguntar se talvez algum dia ele ainda pudesse ter algum caso com Seyun depois de tudo que eles viveram. Mais tarde lá estava o Prota na aula de culinária, mas ao ver algumas notícias sobre o pai de Minjai, o mesmo fica apenas caladão. Meio preocupado também ele reflete que Raihan faltou às aulas por literalmente 2 dias seguidos. Preocupado pra caramba com a garota, o protagonista corre mandar mensagem perguntando se o problema que estava acontecendo com ela era culpa dele. A real é que o garoto garanhão estava se sentindo muito culpado por tudo que ele fez com a coitada da garota que sempre foi muito boazinha com ele. Ele também sabia que ela só tinha dito aquilo para que ele não ficasse se sentindo pressionado ou coisa do tipo, e que tinha certeza que era culpa dele ela estar afastada do colégio. Em um parque, a pobre garota começa a se perguntar se por acaso na verdade ela deveria ter recusado a entrevista com a revista Máximo, pois assim talvez não tivesse com tantos problemas. No meio do treino do Prota, o garoto recebe uma ligação de Kang Yusou, e na mesma hora ele para atender e ver o que ela realmente queria com ele. A garota ainda zomba com ele, dizendo que finalmente ele tinha atendido o telefone, e que na verdade parece que para falar com Suhu agora tem que reservar um horário. Sem graça, o garoto até pede desculpas, pedindo para ela não levar para o lado pessoal, mas explica que a sua vida estava muito corrida recentemente. Em seguida, Yusou pede para ele ficar de boa, mas pergunta se ele vai estar de boa pela noite para que pudessem fazer o jantar juntos. Porém, o que mais deixa o protagonista surpreso é ouvir a garota dizendo que na realidade ela tinha terminado com Minjai. Ela ainda diz que até teria a possibilidade deles terem um relacionamento sério dessa vez, porque ela nunca mais iria nem se encontrar com Minjai. Assim que anoiteceu, o Prota correu até a casa da garota para que pudesse participar do jantar que tinha acabado de receber o convite. Só pra constar, em uma das conversas que o protagonista teve com Mary, a mesma disse a ele que desde que ele era pequeno, Seyun era a mais gata do colégio e sempre gostou dele e dava pra ver isso na cara dela. Também era por causa desse motivo que as outras garotas bonitas não conseguiam ferir o ego do coitado e deixar ele mal também. Ainda sorrindo, ela diz ao Prota que para outros homens, conversar com Seyun era um desafio, mas já pra Suhu era muito confortável só ficar perto dela. Enfim, Mary termina dizendo que na verdade, Suhu sempre esteve pronto para a vida adulta e para enfrentar os desafios graças a Seyun, mas que ela não ficaria mais falando disso. Naquele momento que o protagonista ouviu aquilo, ele fica completamente em choque, refletindo que no fundo isso era verdade, que não tinha pensado dessa forma antes. E ali mesmo seu coração começou a acelerar de uma forma sinistra, como se ele tivesse batido sua cabeça. E na verdade também Suhu sempre sentiu muito a falta de Seyun, mas tentava esconder isso dele mesmo para parecer mais fortão. Antes de sair da casa do Prota, Mary disse ao mesmo que seria essa a última vez que eles sairiam assim com intenções além da amizade. E preocupado, Suhu pergunta por que ela estava falando isso, e se isso realmente tinha vindo de coração. Você tá merecendo, pô, você abandonou a coitada da Seyun do nada. Isso basicamente foi uma cadeia alimentar do término. Primeiro Yusou terminando com Minjai. Em segundo lugar foi o Prota terminando com Yusou, dizendo que eles não poderiam mais ficar se vendo assim. E percebendo que agora o bagulho esquentou pro lado dele. Preocupado, o protagonista se pergunta o que estava vendo, e se agora ele iria ficar sem nenhuma garota pra ele. Preocupado ainda, Suhu diz que precisa perguntar a Mary o porquê disso de repente, e se na verdade o tutorial havia acabado. Com um sorriso ela diz que isso tem que ter um fim e que Suhu tinha de viver a vida dele. Afinal já estava completo desde o começo graças a Seyun. Em seguida ela diz que agora estava em busca de alguém diferente de Suhu e que tivesse mais experiência em sua vida. Curiosíssimo e com um pouco de ciúmes, quando o Prota ouve isso ele pergunta se ela realmente tinha conhecido um cara assim. Com apenas um sorrisinho no rosto ela não diz nada literalmente, mas em seguida dispara ao Prota que na verdade tem um mundo enorme pela frente e que ele deveria pensar assim também. Já do lado de fora da casa do protagonista, a garota fica olhando para o apartamento dele, dizendo que é uma pena que não poderão mais saírem juntos. Porém, ela realmente precisava agir pelo certo e manter a sua ética em dia, sem mais e nem menos. Alguns dias atrás, enquanto Mary tinha saído um rolezinho com sua amiga Seyun, ela percebe que a mesma estava machucando as suas mãos. Ela ainda brinca dizendo que antes isso não acontecia muito, mas agora era quase como se fosse de propósito, e pergunta à garota o que estava acontecendo. Mas vendo que o clima também não estava muito legal, Mary pergunta a Seyun como ela estava nos preparativos, e a mesma responde que bem. Em seguida, Mary diz à garota que os professores realmente estavam preocupados com a garota, e que diziam que ela parecia não conseguir mais focar nas aulas, como se estivesse no mundo da lua. Sorrindo então, Mary pede a honestidade da garota, perguntando a ela se tudo isso era por causa de um cara, afinal dava pra ver que ela estava fora de si. Mary ainda continua dizendo que sabe guardar segredo, mas que só não entende como um cara normal consegue ser tão gato, ao ponto de deixar a própria Seyun, a mais gata de todas, daquele jeito. Mas Seyun fica completamente em silêncio e na hora Mary percebe, perguntando se ela não iria mesmo confiar na palavra de sua amiga. Meio irritada, Seyun pede para Mary beber o que estava no copo dela antes. Afinal, ela só estava deixando o copo de enfeite, somente Seyun estava bebendo. Ainda sorrindo, Mary diz que é porque bebeu muito na noite passada, mas já que Seyun insistia tanto, então ela iria beber pela amizade delas. Até que enfim Seyun revela para Mary que Suhu foi o primeiro
primeiro homem que ela tinha tido interesse durante toda a sua vida. Que plot twist, não é mesmo? Ainda bebendo e com muita decepção em sua voz, Seyun responde que era sério e que na verdade por um tempo isso até que foi recíproco. Sorrindo ainda, Mary dispara que ela deveria gostar muito de Suho quando ele ainda era gordinho e que isso realmente era um amor de verdade. Pois é, né, Suho? Triste pra caramba, Seyun finalmente desembucha, dizendo que não conseguia tirar Suho de sua cabeça e pergunta por que isso estava acontecendo com ela. Ela ainda acrescenta dizendo que todas as vezes que machucou suas mãos na cozinha era porque ela estava pensando no garoto. E Mary diz que ela, Seyun mesmo havia prometido que chutaria o ego de Minjai na competição desse ano, porém nesse ritmo ela não conseguiria. Mas Seyun diz que na verdade ela garante que o time dela daria conta do time de Minjai com a maior facilidade. Mary ainda diz que mesmo que ela precise sair com Suho como antes apenas para passar na competição, ainda assim deveria ser feito isso. Afinal, por mais que eles tentassem, não dava para evitar isso, pois sempre foram muito amigos desde quando eram pequenos e isso era praticamente impossível. Mas ainda muito inconveniente, Mary pergunta por que ela estava tão retraída assim e se na verdade ela tinha medo de rolar algo entre ela e Suho caso saíssem juntos. Em pensamentos, a garota reflete que nem sequer daria para Seyun resistir a Suho agora. Afinal, se ela gostava mesmo dele quando era gordinho, agora nem dava para falar, né? Mas enfim, Seyun diz que não está com medo de acabar rolando algo entre ela e Suho, mas que tinha uma outra coisa, que o medo dela, na verdade, era de ela se apaixonar ainda mais por ele e o garoto simplesmente fugir de novo igual fez antes. Mas mesmo Mary dizendo que agora não tem mais marinha para Suho fugir, Seyun ainda continua triste olhando para baixo. Olhando aquilo, Mary apenas fica com pena, pois percebe que Seyun realmente gostava tanto de Suho e que era uma pena, pois ela nunca mais sairia com Suho por esse motivo. Enquanto Seyun resmunga dizendo que era uma droga Suho ter emagrecido e que queria que ele ganhasse muito peso de novo. Acaba que no final, Mary, sendo uma boa amiga, realmente decide deixar Suho para trás e assim manter a sua ética em dia. Enquanto isso, no restaurante do pai de Minjai, o mesmo estava conversando com o seu funcionário na frente de algumas pessoas. Até que de repente o seu funcionário chega cochichando para ele, dizendo que a senhorita Choi tinha quebrado um prato especial que o mesmo havia comprado. Nesse momento, em frente às pessoas, o pai de Minjai apenas disse que o prato não tinha problema em ser quebrado, mas que ele precisava saber como a senhorita Choi estava. Quando a galera ali do lado ouve isso, fica toda feliz comemorando que o chefe Taezung realmente se preocupava muito com seus funcionários. Sei. Mas assim que eles dão as costas, o chefe repreende o seu funcionário, que queria ter uma conversa séria com essa funcionária horrível pela noite. Em seguida, ele manda o seu funcionário fazer todos os outros funcionários saírem no horário certo, pois ele precisava ter uma conversa séria com essa senhorita Choi, após o expediente. Quando ele chega na garota brigando com a mesma, ela pede desculpas, dizendo que não foi por mal e que sem querer ela acabou quebrando aquele prato. Mas tudo que o cara faz é chamá-la de burra, perguntando por que ela fazia esse tipo de coisa, e sabia que teria que pedir desculpas depois, e que ela não passava de uma completa inútil. E também grita dizendo que já avisou que se ela fizesse mais cagadas, ele iria acabar mandando ela embora por ser horrível assim. Com isso, a coitada da garota começa a chorar e fica desesperada, dizendo que não foi por mal, e que realmente sente muito por tudo isso. Mas o pai de Minjai, com muita amargura no coração, apenas diz que ela é uma inútil, e por isso deveria estar ajoelhada ali na frente dele, pedindo perdão ao mesmo. Após um tempo, ele também revela que duas coisas o deixavam muito irritado. A primeira delas era uma garota quebrando os pratos em sua cozinha. A segunda coisa que o deixava mais irritado era o seu filho perder uma mulher ou alguma coisa para um cara, que no caso foi para o próprio protagonista. Voltando um pouco ao passado, para a gente poder entender tudo isso, faziam mais ou menos 2 anos desde que a mãe do protagonista tinha desaparecido. Então um dia eles estavam na casa do pai de Minjai, jantando com muita velocidade, pois estavam com muita fome mesmo. Em seguida, Taezung pergunta às crianças se estava bom e diz que elas poderiam levar o tempo que fosse preciso para comer, pois não queria que elas tivessem dor no estômago por comer muito rápido. Porém, o que chama a atenção do chefe é o protagonista, quando pequeno, perceber que aquilo estava cheirando a camarão, e que na verdade ele tinha colocado pó de camarão em vez do próprio camarão picado. Surpreso com o que o protagonista tinha dito, Taezung pergunta como ele sabia disso, afinal ele realmente tinha razão. Nem mesmo Minjai e Seyun entenderam muito bem o que estava rolando ali, então eles simplesmente apenas continuavam comendo com uma carinha de quem estava morrendo de fome. Em seguida, Taezung diz que ficou muito curioso e pergunta ao prota se ele poderia dizer que tipo de carne era aquela, finalmente picada. Então o garoto pergunta se aquilo ali não era um bife de peito, como aquele que as pessoas colocavam no ensopado de molho de soja. Isso deixa Taezung extremamente impressionado, que diz ao garotinho que ele tinha acertado e que realmente ele era incrível. Taezung então passa a mão na cabeça do mini protagonista, dizendo que ele era um gênio e que com toda certeza ele tinha futuro na culinária. No começo, Taezung convidava o prota para sua casa com muita frequência, e ele se sente mal pela sua mãe ter deixado e fazia comida para ele. Foi literalmente assim que ele percebeu o talento culinário que Suho tinha. Fascinado e orgulhoso, ele chamava frequentemente Suho para sua casa e o ensinava a cozinhar. Originalmente, ele planejava ensinar o seu filho Minjai a começar um pouco mais tarde, no 6º ano, mas ele acabou ensinando Minjai mais cedo por causa da sua decisão de ensinar Suho também. O que chama a atenção de Taezung também é perceber que Seyun também estava aprendendo a cozinhar pouco a pouco. Ele reflete que ela realmente estava indo muito bem na cozinha e que provavelmente tinha puxado os pais que dirigiam o famoso café. Com um sorriso, ele diz que era muito interessante isso, o fato deles estarem sempre juntos, e que talvez isso fosse apenas o destino.
Após ensiná-los a cozinhar, ele diz que provaria então para definir quem seria o vencedor e quem teria feito o melhor prato de todos ali. Por fim, acabou empatando porque ele não conseguiu definir qual prato era o mais gostoso de todos eles. Desde pequeno, Minjai já era insuportável e ficava muito incomodado com aquela situação com uma carinha triste. Taezung quase sempre dizia que eles estavam empatados no primeiro lugar, mas assim que o protagonista e sua amiga saíam de lá, Minjai sempre tinha que ouvir a verdade de seu pai, que muito triste criava coragem para dizer ao garoto que na verdade Suhu tinha ganhado em primeiro lugar de novo, e que Minjai tinha perdido para aquela coisa que nem sequer tinha mãe, por isso ele era tão horrível quanto o próprio. Desde pequeno, coitado, agora até eu senti dó, ele teve que encarar a fúria de seu pai, que era escondida de todo mundo. Botando maior pressão no coitado do garoto, ele dizia que ele era filho do grande Taezung, e que mesmo assim ele continuava perdendo para um Zé Ninguém sem mãe como Suhu. Ameaçando seu filho, ele dizia que iria ficar furioso se o mesmo perdesse uma outra vez, e que na próxima vez ele teria que derrotar o Suhu na hora de cozinhar. O cara era tão cruel que dizia que o jantar dele seria o que Suhu cozinhou, e essa era a punição dele por perder, por isso teria que comer para encontrar onde errou. E o garotinho, com muito medo daquela situação, apenas concorda com seu pai, dizendo que ele tinha razão. Voltando ao presente, no dia seguinte da faculdade, o protagonista estava ao lado de sua amiga loira, a Hai-Han. Percebendo que eles teriam que fazer um grande trabalho, a garota olha para o protagonista e cochicha com o mesmo, perguntando se ele não tinha que ir para a estação de transmissão para gravar o programa de culinária com a professora Rena. Mas ele disse que estava de boa, pois não ficaria sobrecarregado, porque na semana passada eles gravaram 3 semanas de conteúdo, então estava muito relaxado. O representante da turma começa a dizer que uma excursão escolar está programada assim que terminar o intermediário, e a presença de todos os calouros era obrigatória, portanto, se não tivesse um bom motivo para voltar, tinham que estar lá, sem exceção. Nesse momento, Hai-Han olha para o protagonista e pergunta a ele se ele pensava que Seyun estaria nessa excursão também. Surpreso, o protagonista responde que não fazia ideia disso e que na realidade ele não tinha discutido essa ideia com Seyun. Ele diz que júniors não são obrigados a ir, então provavelmente Seyun nem iria, mas pergunta por que razão Hai-Han queria saber disso. Em seguida, a garota responde que sempre quis se aproximar mais de Seyun, então estava perguntando para ter uma chance de vê-la também. O protagonista reclama que Seyun nem sequer estava respondendo mais às suas mensagens, e parece que ele estava totalmente preocupado com a seleção de representantes da escola, por isso ignorava ele o tempo todo. Ele ainda completa dizendo que quando manda mensagem para ela, leva pelo menos umas 6 horas para ela responder e às vezes até deixa ele no vácuo. Por isso, ele também estava evitando entrar em contato com a garota. Vendo tudo aquilo, Hai-Han reflete que no começo eles eram bem grudados, então que raios tinha acontecido para ficar tão distante assim? No caminho pela manhã, Suhu tinha enviado uma mensagem para Seyun no caminho para a escola, e a garota só foi responder umas 6 horas depois. E na realidade, as respostas delas eram sempre aquelas respostas secas, sabe? Dizendo que entendia, desejando boa sorte e nada mais além disso. Percebendo que a garota tinha demorado 6 horas para responder de novo, ali o protagonista tem a total certeza de que Seyun estava evitando ele sim. Suhu fica refletindo, perguntando a Seyun em pensamento se ela acreditava que ele não a conhecia, então por que ela estava fazendo isso de repente, já que antes respondia na hora. Mas para a surpresa de Suhu, ele descobriu rapidamente naquela noite uma coisa que o chocou muito. Ele estava em seu quarto mexendo no computador quando a campainha começou a tocar de uma forma desesperada e o garoto perguntava quem era. Ele fica muito irritado, mas a pessoa do outro lado apenas manda ele parar de fazer esse tipo de pergunta imbecil e abrir logo a porta de uma vez por todas. Quando ele abriu a porta, era Seyun ali em sua frente e a coitada estava tão bêbada que mal conseguia se manter em pé. Se deparando com essa situação, o protagonista pergunta o que tinha acontecido. Afinal, ela mesma tinha dito que não poderia beber por causa do intermediário na semana que vem. Mas literalmente do nada, ela aponta o dedo na cara do protagonista, perguntando se ele tinha entendido dessa vez que ela se machucou de novo essa manhã. E ainda apontando para o protagonista, ela diz que isso era a culpa dele, pois sempre que ela recebia uma mensagem do mesmo, quebrava a concentração dela e acabava se machucando na cozinha. Quando o coitado ouve aquilo, ele fica sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo e por que ele estava sendo culpado assim do nada. Em seguida, ela diz que antes ele comia leite em pó, mas ao invés de tentar impedir agora, ela iria comprar para ele assim que acabasse. Quase implorando, ela pede por favor para que Suhu começasse a engordar novamente. Com um olhar muito triste, ela diz que se ele não fizesse isso, ela não saberia mais como viver, afinal não conseguia tirá-lo de sua cabeça. E novamente, quando o garoto ouve isso, ele não sabe nem onde enfiar a cara e nem o que dizer à sua amiga. Com isso, o garoto também se lembra que quando se livrou do vício em leite em pó, ninguém ficou tão feliz por ele quanto Seyun tinha ficado. E agora a mesma Seyun veio até sua casa com novos leite em pó em suas mãos, implorando para que ele engordasse novamente, dizendo que ela não conseguia focar em nada porque ele estava sempre perturbando a cabeça dela. Naquele cômodo, um clima muito tenso surge no ar, deixando os dois completamente tristes, sem nem saber o que dizer um ao outro. Quase chorando, a garota pede novamente ao protagonista para que pegasse aquilo por favor e implora o mesmo para que voltasse a ser como era antes. Mas Suhu não diz absolutamente nada e a garota continua muito triste. Novamente ela começa a chorar, dizendo que já avisou ele que nem conseguia mais prestar atenção nas aulas por conta dele, então precisava que ele comesse o leite em pó e engordasse novamente. E observando que a garota estava implorando para que ele voltasse a ser um porquinho gordinho como era antes, ele se lembra do que Seyun havia dito a ele, mas deixando a garota surpresa
surpresa, Suhu pergunta a ela se ele engordasse novamente, se realmente conseguiria tirá-lo da cabeça. Nesse momento, ainda meio grogue por conta da bebida, a garota pergunta o que foi que ele tinha acabado de dizer. Com um olhar muito grato, Suhu diz a ela que é muito agradecido por ela sempre estar ali por ele, e que não importa como ele se parecesse, ele sempre iria amar ela. E aí acaba pintando um climão, meus amigos, e os dois dão uma beijoquinha. O Prota também reflete que na verdade sabia que Seyun treinava muito pra ficar bonita todos os dias, mas o que mais deixava ela atraente era se esforçando para ser uma boa culinária. Então, naquela noite, depois de toda essa revelação, o protagonista finalmente percebeu que Seyun estava tentando muito disfarçar o quanto ela se sentiu traída e machucada por ele. Quando ele viu ela chorando, era como se o seu coração estivesse partindo em milhares de pedacinhos. E enfim, ali ele promete a Seyun que jamais iria abandoná-la novamente como fez quando foi pra marinha. Mas no fundo era verdade que quando o protagonista estava lá, ele sempre ficava chamando o nome de Seyun enquanto estava dormindo. Enquanto o protagonista estava tomando banho, seu celular começa a tocar desesperadamente, e era ninguém menos, ninguém mais do que a própria Yeosu. Porém, para o desespero da coitada da garota, o protagonista nem sequer tinha recebido seu telefone ali. E no colégio, duas amigas no banheiro se maquiando, preparadas para tal excursão, até que de repente um estrondo no banheiro chama a atenção delas. O susto foi tão grande que elas até borraram a maquiagem, e assustadas se viram perguntando o que era aquilo. A verdade é que isso era Yeosu completamente fora de si, porque não aceitou ser ignorada pelo prota. Ela até pensou em tacar o seu celular fora e começar a chorar de novo, porém refletiu sobre a possibilidade do protagonista ligar para ela, então ela precisaria do telefone. Em seguida, ela apenas implora a ele para que atendesse as ligações dela, pois ela estava com muitas saudades dele.